Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um pouco? Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série nova na qual eu pretendo focar sobre questões relacionadas à formação de professor, né? Vou falar um pouco de algumas situações que eu enfrento em sala de aula e de alguns materiais que eu tenho acumulado ao longo da minha carreira de professor, já se vão mais de 20 anos nessa brincadeira, né? E que eu acho que pode ajudar outros colegas mais novos e pessoas que estão também, é, enfim, estão exercendo essa função, né? A gente tem muita carência de formação em professor, eu acho, na área de direito. A gente tem a divulgação de métodos participativos, métodos inovadores nos últimos tempos, mas falta ainda, eu acho, uma interlocução mais próxima com a pedagogia, com a psicologia, né? Que professores de outros, enfim, de outros níveis, né? Fazem há muito mais tempo. Eu acho que a gente pode trazer alguma dessas informações para nos ajudar a lidar com várias situações enfim, em sala de aula e nos tornarmos melhores professores. Então, acho que o primeiro tema que eu queria tratar aqui é sobre agressividade, quer dizer, em sala de aula. Como é que a gente lida com alunos e alunas agressivas, né? Com essa situação de animosidade que às vezes acontece dentro de sala de aula em vários momentos e em várias circunstâncias, né? Acho que a primeira coisa que dá pra gente dizer é que não dá para aprender sem agressividade, né? Para a gente poder exercer a nossa criatividade, é preciso destruir alguma coisa, né? Eu preciso destruir a argila de uma certa maneira para ela virar uma estátua, né? Eu preciso desfazer ou duvidar e, se for o caso, destruir mesmo algum conhecimento prévio que eu tenha para ter uma nova informação, para ter uma nova visão daquela questão, né? Então, quer dizer, conhecer é sempre um processo que envolve, né, momentos de destruição e de reconstrução, né, de desestabilização do conhecimento das pessoas e uma tentativa de reestabilização num outro patamar, né? Se a gente quiser lembrar um exemplo clássico, né, o Sócrates foi morto, né? Ele foi morto por ser filósofo e justamente acusado, né, de propor novos deuses para a cidade, desencaminhar a juventude, né? Tudo isso a partir do quê? Da sua palavra, da sua interpelação sobre as pessoas, né? Então, esse é sempre um processo complicado e muitas vezes nos nossos conhecimentos estão implicados a nossa própria subjetividade. A gente acredita em certas coisas, a gente acredita em certas informações, né? A gente faz parte da nossa própria identidade determinados conhecimentos que o processo didático vai destruir e tem o dever de destruir muitas vezes, né? A gente tem o dever de desfazer certos conhecimentos que estão ali arraigados, senão enfim, não existe o processo de aprendizagem. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode se colocar como vítima dessa agressividade dos alunos. Claro, não estou falando de agressão, né? Agressão física, se tiver algum tipo de agressão em sala de aula. Quer dizer, evidentemente, essa agressão pode estar ligada aos temas sobre os quais eu vou falar aqui, mas aí o tratamento é um pouco diferente, né? A agressão, você tem que parar tudo e tomar determinadas providências, né? Eu estou falando dessa agressividade, dessa animosidade que muitas vezes acontece, né? Enfim, a gente não pode se sentir vítima dela, né? O processo educativo está ligado, quer dizer, está umbilicalmente ligado a a essa, a essa, quer dizer, agressividade, e ela surgir muitas vezes é um bom sinal, né? É sinal que você está incomodando aquelas pessoas, você está tirando aquelas pessoas, digamos assim, da sua zona de conforto e o aprendizado vai se tornando possível, né? Mas é importante tomar o seguinte cuidado, né? Eu preciso estar no controle disso, eu preciso ter um planejamento para ter momentos de desestabilização dos alunos, de desestabilização dos seus conhecimentos e, posteriormente, uma reestabilização a partir de uma consolidação do que foi aprendido, né? A gente tem que pensar o processo de ensino em momentos, né? Em momentos que se sucedem no tempo, né? Se eu vou ministrar um exercício aberto, uma aula aberta, se eu vou fazer uma aula muito questionadora, muito desafiadora do ponto de vista do que se imagina que é o senso comum,
Em seguida, talvez eu precise reestabilizar esses alunos e essas alunas, consolidando o que foi visto, apresentando uma aula mais sistemática, né? Apresentando até uma aula expositiva, com começo, meio e fim, que se retome os temas que foram discutidos de uma maneira mais organizada, né? Quer dizer, não existe, a gente não tem que estigmatizar ou não utilizar. Todo método de ensino é bem-vindo. Aula expositiva, é, trabalhar com, sei lá, projetos, storytelling, quer dizer, problemas, né? Você tem que usar todos os recursos possíveis, não se deve deixar de lado nenhum. Inclusive a aula expositiva, ela pode ser bastante útil, especialmente nesses momentos de reestabilização, né? Então, eu acho extremamente importante pensar o ensino em momentos, né? Em momentos sucessivos no tempo, em que você vai tentar desestabilizar determinados conhecimentos, apresentar outros, permitir aos alunos e alunas um tempo de reflexão para respirar, né? Para lidar com aquela informação, processar aquela informação, colocar em prática muitas vezes, repetir algumas vezes, né? Sei lá, passar algum exercício para que eles repitam, né? Para que eles consigam usar aquele novo conhecimento que eles adquiriram e depois ter um momento de reestabilização, né? É, talvez no final, né? Eu costumo dividir o meu processo de ensino em 3 momentos, né? E eu sempre procuro ligar a cada tema, a cada unidade, né? Alguma atividade prática que vai ser ou a leitura de um texto, ou a apresentação de um vídeo com alguma discussão, ou discussão de um caso, né? Tem sempre alguma coisa ligada a alguma atividade. E essa atividade, então, tem um momento inicial de preparação para essa atividade. Eu vou construir os pressupostos, né, para que os alunos e alunas consigam entender o texto. Eu vou apresentar o contexto daquele vídeo, vou apresentar os temas gerais, né, enfim, onde ele foi produzido, por quê, etc., por que eu acho ele importante. Aí o momento da atividade ou da discussão, que é o momento de desestabilização, é um momento aberto, né, que as questões têm que surgir, que os conhecimentos têm que ser colocados em questão, né, e depois a reestabilização, que é o momento posterior em que eu faço normalmente uma aula expositiva, né, ou uma aula dialogada em que eu vou organizando aí na lousa. Eu faço lousa, eu voltei a fazer lousa, não uso mais slide para isso, eu faço lousa e vou colocando em tópicos na lousa o que a gente aprendeu, os principais conceitos e as principais ideias, né? Então, 2 pontos importantes para que esse processo funcione no meu modo de ver. Primeiro, né, eu preciso ter uma certa teoria, uma certa visão sobre qual é esse senso comum com o qual eu vou enfrentar, quer dizer, o qual eu vou enfrentar e que eu vou desestabilizar, né? Eu preciso ter algum acesso a isso, né? E dependendo do tema, né? Por exemplo, quando a gente ensina Hart, ou quando a gente ensina, sei lá, Kelsen, normalmente a gente vai lidar com o senso comum de uma visão positivista textualista, né? Os alunos acham que ser positivista significa aplicar regras ao caso, etc. E eles têm muita dificuldade de entender a ideia de indeterminação, né? De entender que o direito pode ser indeterminado. Então, sempre que eu ensino esse tipo de coisa, sempre que eu ensino, né, Hart, Dworkin, eu ensino interpretação, né, eu ensino hermenêutica, nesse ponto específico, normalmente eu me deparo com esse senso comum, né, que os alunos trazem para a aula de outras aulas, né, da formação jurídica tradicional que a gente tem, das aulas de civil, das aulas de tributário, penal, etc. E é isso que gera dificuldade nos alunos. Eu já tenho percebido isso já faz algum tempo, de alguns anos que eu venho ministrando. Enfim, eu comecei a ministrar hermenêutica esse ano, mas já ministro esses temas em outras cadeiras, introdução, enfim, mesmo teoria geral do direito civil já faz um tempo. Então, eu sei que esse senso comum vai aparecer, né? E é com ele que eu tenho que lidar no processo de leitura do texto, no processo de discussão do caso, etc, etc. Então, ter uma certa clareza, né, sobre esse senso comum é importante para você entender a dificuldade do aluno e da aluna e conseguir trazer, né, levá-la aonde você acha que ele tem que chegar, compreender um conceito como indeterminação, né, ou quer dizer, o conceito do Kelsen como, sei lá, a interpretação como quer dizer, política jurídica, né? Então a gente precisa fazer essa trajetória com os alunos e as alunas.
Como é que a gente tem acesso a esse senso comum? Né? A gente tem que conversar com os alunos em sala de aula, então fazer perguntas para os alunos e alunas pode ser bastante importante, né? E tem uma outra coisa que é interessante também, que é o que se chama de avaliação diagnóstica, né? Eu posso passar um exercício, eu posso passar um texto, eu posso passar enfim, determinado problema em que eu vá colocar esse senso comum em questão, em que eu vá, digamos assim, direcionar os alunos a responderem a partir daquele senso comum, e aí eu vou ver o que eles respondem, né? Vou ver um pouco o que eles respondem, e a partir dessa avaliação, por isso diagnóstica, né? Eu estou fazendo um diagnóstico, estou tendo acesso ao raciocínio dos alunos e das alunas, eu vou então depois dar andamento ao meu processo de ensino. Então, nesse momento que eu falei de preparação da aula, né, de preparação para uma atividade, por exemplo, né, falei que eu divido a aula em três, né, quando tem atividade. Esse momento de então, preparação para a atividade, o segundo momento que é a atividade, que é mais aberta, e a reestabilização com uma aula expositiva. Então, esse momento de preparação, por exemplo, pode incluir uma avaliação diagnóstica, né? Eu posso passar um exercíciozinho para eles responderem, depois eu leio. Eu posso fazer questões em sala de aula para tentar ter acesso a isso. Se for uma sala menor, isso pode funcionar, né? Então, isso pode me dar acesso a esse conhecimento. Mas é importante aqui, né? E esse é o segundo ponto que eu queria dizer que é muito importante para que isso funcione, é que, veja, você precisa baixar o filtro da ansiedade dos alunos, né? E das alunas. A gente precisa conseguir deixar os alunos relativamente tranquilos e livres para poder errar, né? Para poder dar respostas incorretas, para poder falar bobagem, para poder, digamos, falar alguma coisa que não faz sentido, né? Então, isso é complicado de fazer muitas vezes, né? Porque nós estamos, enfim, nós estamos num sistema que tudo vale ponto, né? Então, se eu passo uma avaliaçãozinha, os alunos querem ponto, né? Eles não fazem se não valer um ponto, né? E a avaliação diagnóstica, né? Ela, por definição, digamos assim, né? Ou como eu concebo pelo menos, ela não pode dar uma nota, né? Porque justamente é esse momento em que o aluno não vai poder errar, que ele vai poder se equivocar e vai apresentar para você um raciocínio que vai servir no momento seguinte para você conseguir levar o aluno a aprender o que você acha importante que ele aprenda. Então, uma alternativa que eu uso é dar nota de participação, né? E não falar que é uma avaliação, falar que é uma atividade, né? Que a gente está fazendo em sala de aula. Não falo que é avaliação para tirar esse peso, né, da avaliação, vou tomar nota, aliás, eu vou levar nota, etc, né? Falo que é uma atividade que vai servir ao processo de ensino, né? Explico o que eu estou fazendo e que ele propõe que os alunos e as alunas façam e aí lido com o resultado daquilo, né? Acho que isso é importante. Esses dois elementos, né, eu acho que são extremamente importantes para a gente conseguir fazer esse processo, né, de desestabilização e reestabilização, que é esse. Quer dizer, eu preciso ter um certo acesso a esse senso comum com o qual eu estou lidando. É evidente que alunos e alunas são diferentes, né? O ideal era a gente ter um atendimento mais personalizado, mas é bastante difícil em salas, né, com mais de 15, 20 alunos, já fica difícil, 30, 40, 50, então é impossível 100, né? É absolutamente impossível fazer um atendimento individual, mas pelo menos eu consigo, com uma avaliação diagnóstica ou com um diálogo, né, com uma discussão em sala que seja dialogada, eu consigo ir tendo pelo menos uma hipótese, né, e a experiência de ensino vai te dando, vai deixando mais claro, né, com que tipo de problema, com que tipo de conceito ou de preconceito você está lidando para ensinar aquele ponto específico, né. Em segundo lugar, para que isso funcione, eu preciso criar um ambiente de uma certa liberdade para errar, né? Eu preciso ter atividades em que as pessoas tenham a possibilidade de errar, tenham a possibilidade de falar bobagem, para que elas baixem o filtro da ansiedade e a gente consiga então avançar então nesse processo de ensino. Acho que uma terceira coisa que eu falei, mas vale a pena ressaltar, também é dar esse tempo, né, para a informação ser processada,
para o aluno e para a aluna poderem utilizar aquela informação de maneiras diferentes, em exercícios diferentes, por exemplo, em contextos diferentes, né? E aí vem um outro ponto que é bom, né? Assim como o pessoal fala lá no MasterChef, menos é mais, né? Às vezes a gente quer ensinar muito conteúdo, um conteúdo excessivo, e a gente não consegue dar tempo para o aluno ir processando aquele conteúdo, e utilizando aquele conteúdo e fixando, né? Porque quanto mais você repete, quanto mais vezes você coloca em prática, quanto mais exercícios você faz, né, mais você absorve ou consegue, digamos, processar aquela informação e utilizar de maneira produtiva, né? Então, acho que é isso para uma primeira vez. Eu espero que isso gere algum interesse, ajude, enfim, algumas e alguns de vocês no processo enfim, de ministrar suas aulas e, enfim, até a próxima oportunidade. Vou gravar outros para ver se esse formato e algumas das ideias que a gente está discutindo aqui geram algum interesse, né? Uma referência que vocês podem se utilizar para começar a pensar sobre esses temas, né? É esse livro aqui que se chama Agressividade, qual o teu papel na aprendizagem, né? É do grupo de estudos sobre educação, metodologia, pesquisa em ação, que é bastante conhecido no Brasil todo, né? E é aqui do Rio Grande do Sul, uma figura pública muito conhecida, então ligada a esse grupo é a Esther Grossi, né? Mas enfim, é uma das fontes para vocês começarem a pensar. Também tem que ler um pouco do Piaget para entender essa questão da estabilização e reestabilização, né? A formação como a formação do pensamento funciona. E podem ler, né? Um pouco de filosofia, o Sócrates sempre é bom, né? Apologia a Sócrates, para ver que o conhecimento gera risco de vida, né? Pode gerar risco de vida e por isso também pode gerar uma atitude defensiva, né? Por parte dos alunos e alunas que tem que ser usada de maneira produtiva, não pode virar uma agressividade que impeça o processo de ensino, tá bom? É isso, até a próxima vez e vamos trabalhar, né? Agora em outras coisas que o professor sempre tem muito que fazer. Então, até mais.